Salve, salve! Estamos aqui juntamente com você mais uma vez. A gente tava com saudade, hein? Nossa, cara, ficamos aí um tempinho sem gravar, mas hoje vai valer a pena. Vai valer a pena o tempo de espera, porque o convidado de hoje, sensacional. Convidada de hoje, sensacional. Foi uma das mais pedidas lá na nossa enquete. Ficou lá nos top lá, nos mais. Mas antes da gente ir, deixar você um pouquinho mais curioso aí de quem é e tal, vou falar pra você. Você precisa fazer algo que se você não fez ainda, poxa vida, cara. Se inscreve lá no nosso canal, lá no YouTube. Tanto conteúdo bacana. A gente solta os cortes. Tô fazendo uns vídeos lá por livre e espontânea pressão de alguém que não tá aqui hoje. Mentira, tá sim, minha esposa. Se inscreve lá, gente. Compartilha o nosso canal. Conteúdo que vai edificar a vida das pessoas. Muito bom, de qualidade. Vai lá no nosso Instagram, juntamente. Segue lá a gente, cara. Tem que seguir. Fala aí, galera. Não tem que seguir? Sim. Tem que seguir, pô. Vamos lá. Mas você vai ter tempo de fazer isso porque você vai assistir esse episódio. Você vai falar, quero fazer parte desse negócio. Quero tá junto. Hashtag tamo junto. Espalhe essa hashtag. Tamo junto de verdade. Mas vamos ao que interessa. Vamos para nossa convidada de hoje, pastora Denise Ornelas. Ó, então o sobrenome dela é chique, gente. Pastora, intercessora. Hoje vai ser manto esse negócio aqui. Pastora, fica à vontade. Se apresente. Fale o que você quiser. Boa noite. Ele já falou meu nome. Só esqueceu do Corcioli, né? É um nome bem diferentão. Denise Ornelas Corcioli. Meu Deus, é muito chique, gente. Eu falo meu Dantas. O que é Dantas na fila do pão? Pela misericórdia de Deus, me chamou para ser pastora. Trabalho como intercessora na igreja. Serviço árduo, mas válido. Amo o que eu faço. A mulher de oração. Vou entregar aqui um presente para você. Oh, Espero que você goste. muito obrigada. Espero que você use na sua... E se eu te falar que eu tenho uma coleção? Ah, mentira. É. Você curte caneca. Até da igreja eu tenho. Então, espero que você Eu amei. use, que você goste, que seja... Eu vou tirar uma foto lá. Eu tenho um monte. Mano, você até se quiser botar sua água aí dentro também, fica à vontade. É tudo do jeito que você preferir. Vou aproveitar enquanto a pastora tá abrindo ali o presente dela e vou falar dos nossos patrocinadores. Enquanto a gente estiver falando, vai aparecer para você aí cada um dos nossos patrocinadores em algum lugar da tela, que eu não sei onde é. Você vai ter aí as informações para você poder ter acesso. A gente vai falar primeiro aqui do restaurante Mais Sabor. Restaurante Mais Sabor, gente. O nome já diz tudo. Se você quer mais sabor para sua vida, esse é o lugar. Você vai lá para tomar aquele café, para poder almoçar. Tem um almoço chique, gente. A gente já almoçou lá. Meu Deus, que comida boa. Tem de tudo lá. Restaurante Mais Sabor. As informações vão estar aí na tela. É ali na Avenida Antônio Pires Pimentel, bem pertinho ali da onde entra para a rodoviária velha do túnel ali. Facinho de achar no centro de Bragança, bem localizado. Restaurante top. Beleza? Vamos falar também da nossa patrocinadora Luene Machado. Essa aí é top, gente. Gente, muita gente que eu converso vai falar que comprou a casa, o apartamento. Comprou com ela, gente. Comprou com ela porque ela é diferenciada. Se você tem um sonho de realizar ali a sua casa própria, né? O seu apartamento, sua fazenda. Meu Deus, hein? Ó. Chácara, sítio, casa na praia. Fala com ela. Ela vai te ajudar. O seu sonho tá lá nas mãos dela. Só você falar com ela, que eu tenho certeza que você vai ter um atendimento top, diferenciado, de qualidade. Beleza? Falar também aqui do cartão de todos pra vocês, gente. Quem que gosta de desconto? Vocês gostam de desconto? Eu gosto de desconto, gente. Quem não gosta de desconto só pode ser doido, né?
Desconto é bom demais, gente. E o cartão de todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Tem até lugares fora do Brasil que ele oferece desconto. Mas que desconto? Todo tipo de desconto que você imaginar esse cartão oferece, gente. Cartão de todos oferece desconto em consulta médica, em ótica, no gás, em academia. Tem diversos parceiros, todos os lugares. Aí na tela vai aparecer para você um QR Code, as informações. Você vai acessar aí e você vai poder ter acesso a tudo. E falar também do nosso outro patrocinador, que é a Alma, gente. Olha essa caneca aqui, ó. Coisa linda. A caneca ali da pastora Denise. Mostra aí, pastora Denise. Essa caneca. Que top, gente. Essa caneca de qualidade. Camiseta. Diversos brindes. Eles trabalham com personalizados. Você vai achar lá no Instagram. Você vai achar em diversos lugares. Você precisou de algo, procura eles. Fala que você viu o nosso podcast. Você vai ter um desconto. Olha que legal. E vai ganhar um brinde. Só de falar que viu o nosso podcast. Já vai ter um desconto e vai ganhar um brinde. Tá bom, tá? Oh. E melhor ainda, porque você vai ter um negócio de qualidade. Vai lá, procura o Tatá, fala com ele que você viu o podcast e você vai ter um desconto e um brinde e vai ter um produto com certeza de qualidade. Beleza? Vamos pro que interessa. Bora. Agora é a hora que eu tava esperando pra gente conversar. Vai ser lindo. Se você tiver algo que você queira começar a falar, se você quiser começar pelo começo. Normalmente quando a gente começa aqui, a gente fala, eu costumo perguntar como que foi, né, desde pequeno e tal. E eu acho que é legal porque a gente começa a ter ali um norte e segue. Se você quiser falar quem foi a Denise, como foi a sua família, de onde você veio. E aí a gente vai seguindo e Deus vai nos guiando para onde a gente vai. Fica à vontade. Bom, até os meus 19 anos eu não conhecia Cristo. Então eu tive uma vida mundana, uma vida de uma pessoa normal, né? Minha mãe sempre foi budista e ela tinha uma amiga que há 23 anos fazia parte do budismo. Um belo dia ela conheceu a igreja evangélica, essa amiga dela, e se converteu. A minha mãe ficou revoltada porque ela tinha saído do budismo. E essa moça vivia chamando ela para ir para a igreja. Até o dia que ela aceitou o convite. Ela foi. E ela amou a igreja. Ela começou a frequentar. Na época eu morava em São Paulo, no Jaçanã. Moro em Jaçanã. E ela me chamou. Eu não conhecia também. Na época eu namorava o meu marido. E assim, uma vida que a gente achava que era normal, né? Mas uma conturbação total. A família... Vocês eram namorados aí? Eram namorados. A família, assim, não tinha uma estrutura. Meu pai bebia muito, então era muita briga, muita confusão. E aí a gente passou a frequentar a igreja. E eu comecei a entrar em atrito com a minha mãe por causa disso. Porque Quem convidou foi a amiga dela. A amiga dela convidou ela, que largou o budismo de 23 anos, para se converter. E aí ela me chamou. Ela começou a frequentar e me chamou. A sua mãe? Minha mãe. Certo. Aí eu comecei a entrar em atrito com ela porque eu chegava no culto e eu achava que ela tinha falado da minha vida pro pastor. Que da hora. Eu chegava em casa e falava assim, por que você contou pro pastor o que eu passei? Ela falava, mas eu não contei nada. Eu falei, não, você contou sim, ele contou a minha vida inteirinha para todo mundo ouvir. Olha que eu falava para ela. E eu não entendia quando você ia, ela afirmava que não. Eu falei, poxa vida, ela não ia mentir, né? E eu continuei frequentando. Na época era a igreja de bairro, era a Renascer até do bairro. E eu fui indo, até que teve o convite para o batismo. E eu aceitei o batismo. Era em 97 isso. Com quantos anos? Eu tinha 19. 19. Ah, então logo que você conheceu... Eu já... E desde aquela época eu nunca mais saí da igreja. Eu mudei de cidade, né? E o seu namorado foi junto? Foi, aí a gente se casou, porque aí a gente só namorava e pretendia casar, né? Aí o pastor orientou tudo, a gente casou e passou a viver, né? Assim, tinha uma vida de bebida, né? Uma coisa assim muito errada.
Ele tinha até bar dentro da casa dele, aqueles barzinhos que, né, antigamente tinha. O pastor, ele perguntou o que ele faria, né, com as bebidas. O pastor falou, se o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, joga fora, senão deixa lá. Eu achei muito sábio da parte dele fazer isso, porque ele não obrigou a fazer nada. Sim. E no mesmo dia, a gente chegou em casa e ele jogou tudo fora. Então, a gente começou a realmente ver uma diferença, algo que a gente nunca tinha vivido na vida e sabia que era Deus fazendo ali. E aí, dali por diante, a gente casou. Depois de um tempo, nós viemos morar em Atibaia, ficamos um período lá, até chegar a Bragança. E a minha irmã brincava, daqui a pouco eu te encontro em Minas. Eu falei, não duvide que eu vou. Foi só... tipo, peregrina na terra mesmo. Peregrina. E aí, quando a gente chegou aqui, ele... muita dificuldade para trabalho, essas coisas, mas logo a gente foi se ajeitando. Na época, foi até quem fez a ponte foi o Pastor Lima, ele ajudou bastante a gente, tudo. Ah, da Templo Vivo. Da Templo Vivo. E aí, as coisas foram acontecendo. Ele... conseguiu arrumar um bom emprego, a gente começou a se manter. Pastor Lima é top, né? Gosto dele. A gente começou a se manter e as coisas foram indo. E até que Deus, depois de um tempo, decidiu recolher o meu marido, né? O Senhor chamou. E esse processo foi durante anos, né? Tipo assim, com 19, você foi pra igreja, vocês casaram... Quantos anos você tinha quando vocês casaram? Foi logo na sequência. Acho que eu já estava completando uns 20 anos, por aí. Foi rápido. Foi rápido. E aí vocês vieram pra Atibaia depois de quanto tempo? Ai, não demorou muito. Ai, eu não lembro as datas assim, não, mas... Não, mas foi rápido. Foi... a gente ficou 4 anos morando em Atibaia. Certo. E aí, tipo, já vieram filhos também? Sim, eu já tinha a Júlia, eu vim de lá pra cá já com a Júlia e engravidei em Atibaia do Vitor. Ah, tá. E aí o Daniel nasceu em Bragança. Certo. E aí, tipo, vocês, quando chegaram em Bragança, vocês estavam congregando aonde? Vocês estavam em qual igreja? Na Templo Vivo. Na Templo Vivo, legal. Templo Vivo é uma igreja que é meio que... muita gente veio de lá, né? Muita gente congregou lá e meio que o Pastor Lima tem esse negócio, né? Ele foi muito acolhedor, né, pra gente. Assim, a gente não conhecia ninguém, né? Então era a nossa referência aqui. E ele nos acolheu, assim, com muito carinho. E vocês ficaram quanto tempo lá na Templo Vivo? A Templo Vivo, nós saímos depois, acho que de uns 4 anos. Nós saímos da Templo Vivo. E aí vocês, já logo, que vocês tinham um ministério, né? E esse veio bem depois, que aí a gente já estava aqui morando, que a gente morava lá perto do parque, a gente já veio mais pro centro, né? Então, aí desvinculou mesmo da Templo Vivo e aí, depois de um tempo decidimos abrir o nosso ministério. E na época em que Deus recolheu o seu marido, vocês já tinham o ministério? Tinha. E como que era lá como chamava esse ministério de vocês? A Igreja Apostólica Fonte do que Clama. Fonte do que Clama. E como que era lá? Assim, tipo, vocês eram mais pentecostais? Era bem pentecostal? Era, bastante. Que legal. Fala um pouco dessa parte aí, de como foi essa experiência, sei lá, alguma coisa que marcou pra vocês nessa época. Foi uma época, assim, que eu acho pela responsabilidade da igreja, era, assim, muita busca. Era frequentemente no monte, muito jejum. Então, era uma coisa, assim, que a impressão que dava é que era um livre acesso com Deus, sabe? Uma coisa, assim, a gente chegava na igreja, era uma coisa, assim, muito louca, porque as pessoas olhavam pra gente, algumas olhavam com um olhar de ódio, e a gente sabia o que era que estava acontecendo ali. E era alguém já manifesto, porque eu olhava com o olhar de queria vir pra cima, sabe? Pela busca que a gente tinha... Tipo, dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja isso acontecia. E na hora do louvor começava todo aquele manifestar, tanto espiritual do Espírito Santo, quanto da parte demoníaca também. Que loucura, né? Pela e às vezes a gente acha que, tipo assim, não tem essas coisas na igreja. Não, tem sim. Eu vivi muito isso. Tipo de
de questão também. Acho que é muito relacionado também a parte de inveja, né, e tal. Tem muita gente que tem, né? Tipo, de olhar e falar, pô, queria ter isso aí, queria viver isso aí, não consigo, sei lá, né? Não sei o que leva a pessoa. Você percebe, né? Assim, eu tinha um pastor em Atibaia que ele falava assim: de olhar eu sei quem ora e quem não ora, quem lê Bíblia e quem não lê Bíblia. E eu olhava para ele sem entender como que ele sabia. Depois de um tempo que você tem essa busca, você olha para a pessoa, você sabe se ela ora ou se ela lê Bíblia. Dá para perceber. O jeito, a forma de falar, de se expressar, você percebe se ela tá com essa busca ou não. E aí eu comecei a entender o que ele falava lá. Então, a gente, pelo fato de a gente estar numa busca constante, nós chegamos a fazer 365 dias de monte, um ano inteirinho, no monte. Chuva, frio, calor, tudo em cima do Todo monte. dia, Todos batido. os dias. Todos os dias. E monte é um negócio que rola muitas histórias, né? É muita coisa. História doida. Ó, eu mesmo, uma vez, eu tive uma história no monte. Você bota a fé, mas. Eu sei que você bota, mas tem gente que não bota, né? Eu tava lá e eu fui. E eu tava, assim, eu era crente já, mas eu era muito frio pra algumas coisas. E a gente foi lá no monte, eu nunca tinha ido assim, mas nunca tinha costume de ir, né? Se fui, tinha ido poucas vezes na vida. E a gente foi, e era bem depois da janta ainda, cara. Eu falei, pô, vai subir monte depois da janta, uma preguiça e tal. E a gente foi. Ele fez uma roda assim antes de subir e começou a falar na roda. E eu tava, tipo, era lá no Monte da Luz, lá em São Paulo. Não sei se você já foi. Não. É lá em Embu das Artes. É um monte mó famoso que tem lá. Aí a gente foi e é muito grande assim o lugar. É uma florestona aberta mesmo. E você vai subindo. Parece que não tem fim, cara. Você sobe, 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 sobe e vai embora. E lá tinha gente tocando pandeiro, tinha gente, né, de todo jeito lá buscando a Deus, cada um da sua forma, né? E eu não tinha muito costume, então eu olhei e falei, ah, esse negócio é estranho, esse negócio não sei o que. Fiquei bem naquela, sabe? Enquanto eles fizeram a roda pra orar antes de subir, o pastor que tava conduzindo a oração falou, ó, tem gente aqui que não tá afim, que tá aqui, mas tá duvidando do que tá acontecendo, e quando chegar lá em cima, Deus vai pegar você. Meu Deus. Falei, ah, eu até me arrepio quando eu lembro, cara. É, e a gente subiu, aí chegou lá. Eu tinha ido num congresso de hip hop cristão, que era do Santo Clã. E nessa época eu tava muito envolvido com o rap, então é, acabou que eu fiquei meio, sabe, só enxergava rap, 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 rap. E depois Deus me tratou muito em relação a isso. Mas enquanto eu tava ali, Deus ele foi tão bom comigo que ele usou o rap naquele momento de monte, onde as pessoas estavam orando, que tinha um cara lá que é o Max musicamente. Esse cara, ele é top, mano. Hoje ele tá morando até nos Estados Unidos, esse cara aí. E ele começou a improvisar. Enquanto a galera orava, ele começou a improvisar, rimando. Mas ele improvisou e ele orava. Ele orava e começava a citar versículos, tudo improvisando. Eu comecei a olhar aquilo, eu fiquei doido, aquilo ali chamou minha atenção. Eu falei, nossa, quero fazer isso também e tal. Beleza, a hora que ele acabou de improvisar, um cara caiu lá. Eu falei, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu falei, ué, tinha alguém cego aqui, não tava sabendo. Oh, meu A hora que ele falou, eu tô vendo, cara, começou a acender tudo assim, ó. Eu já vi. Aí eu falei, cara, quanto vagalume, que doideira. Achei que era vagalume, né? É, não. Um cara veio. Nunca vi o cara na minha vida, mano. Ele veio, pegou um, Um um mato, gravetinho. um graveto, botou na minha mão assim, ó. Falou, toma, você não acreditava? Segura aí. Aí eu peguei o negócio, falei, oxe, que é isso? Meu, e eu apertava o negócio não apagava, velho. Falei, que doideira que é essa? Mano, eu levei o negócio embora, velho. E o negócio não apagava. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Talvez pros outros isso pode não significar nada. E, assim, humanamente não quer dizer Uhum. nada, é só um graveto. Mas aquilo ali foi um negócio que, Necessário, né? sabe? Meu Deus, cara. Me chamou muita atenção. E, tipo assim, vocês ficaram lá. Tem alguma experiência nesse um ano que vocês fizeram aí que marcou, que você lembre? Lá no monte, sei lá, alguma coisa que aconteceu e tal. Ah, lá tem, assim, infelizmente é usado, pelo menos era, não sei se é, né, ainda pela parte da Umbanda, né? Tinha muita vela, muita coisa lá, quando a gente chegava lá em outras partes.
E teve um dia que a gente estava chegando, era assim, coisa de 10, 15 pessoas que sempre ia junto, né? E teve uma sombra enorme, tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, preta. Que, tipo assim, a gente foi chegando, ele saiu correndo assim, vum, na nossa frente. Aí eu falei, alguém mais viu isso? Aí eu falei, eu vi. O pessoal viu uma coisa assim, assustadora. Que, tipo, a sensação que foi, a luz chegou, as trevas teve que bater em retirada. E foi exatamente isso que a gente viveu naquele momento das pessoas, um ficar olhando pro cara do outro assim, e ficou até meio travado. Falei, gente, é isso que acontece mesmo, mundo espiritual, monte é batalha, é guerra, né? Veio aqui para ficar com medo, então não venha. E aí a gente começou a orar e naquele dia muita gente foi batizada com o Espírito Santo, foi algo assim glorioso na presença do Senhor. Fora que o efeito na igreja, né? O efeito na igreja A parte era espiritual, outra, né? era outra. E a parte espiritual é uma coisa que até hoje, né, muita gente ainda é muito frio em relação a isso, né? De tipo assim, ah, tá bom. Tipo, você fala, né, que nem você. Você sabe muito bem o que é isso, porque você é da intercessão. Você é a pastora da intercessão. Lá na igreja todo mundo precisa orar, vai falar com você. É. Né? Acaba o culto ali, eu vejo um negócio. Cadê a pastora Denise? Cadê a pastora Denise? Sempre tem lá um punhado de gente que sai procurando você no final do culto lá, pra pedir oração. É, Só que isso acontece por conta de você entender a importância desse mundo espiritual. sim. E deve ser uma luta muito grande você tentar fazer as pessoas entenderem isso, né? De tipo assim, meu, É. precisa, né? É porque é aquilo que eu te falei. Você olha para a pessoa, você vê que ela não está buscando. Para você fazer ela entender o mundo espiritual de uma pessoa que não vive isso, é muito complicado. Então, tem coisas que você acaba deixando para Deus tentar mostrar para a pessoa, porque se você for falar, se eu falar o que eu relatei agora para algumas pessoas, falar, imagina, isso não existe. E eu sei o que eu vi. Então, quer acreditar, acredita, não quer, fala com Deus, entendeu? Então, tem pessoas que não adianta, tem que passar pelo processo da experiência para poder entender o que está acontecendo. Eu acho que tem muita gente que tá levando o evangelho assim, empurrando com a barriga. E isso interfere muito, né? Muito. Porque você olha pro evangelho, né? Você olha lá pra Jesus. E Jesus, ele tinha uma característica que era muito clara pra mim quando eu olho pros evangelhos. Ele ficava o tempo todo puxando os discípulos, né? Vamos, 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 vamos. Eu não vou estar aqui muito tempo, cara. Vamos, vamos, vamos. É. Tipo assim, ó. Aprende o que eu tô te passando que daqui a pouco eu vou embora. É tipo o que a gente faz com os filhos, né? É. Meu, vamos, 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 vamos. Aprende, 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 aprende. Porque quando Jesus falava em enigmas assim que ele ia embora, ninguém botava fé. E quando ele chegou e falou abertamente, né, tipo, pra Pedro, eu vou morrer. Não, você não vai, eu não vou. Sai daqui, Satanás. É. Você não vem me impedir de cumprir meu propósito, não. Eu vou morrer sim. E quando a gente traz isso pra nossa vida aqui, eu também sinto isso muitas vezes porque a gente vai ter, assim, influência na vida de pessoas, a gente vai ter um papel na vida de pessoas, Sim. e quando isso acontece, a gente vai ter ali um negócio de ficar, às vezes, tendo que puxar as pessoas, e isso é muito cansativo. Vamos, vamos, vamos. Só que eu mesmo, dentro de mim, eu sempre tive um sentimento, assim, de não saber o dia de amanhã, né? Eu não sei qual é o dia de amanhã. As pessoas, elas têm um costume de querer ter um padrão, inclusive pra vida. Ninguém sabe quando vai embora. Não, Ninguém sabe. não. Você falou, eu vim, eu fui, até que Deus recolheu meu marido. Sim. Né? Depois, se a gente puder, a gente fala um pouco de como foi isso. Mas você não esperava. Não. Pra você pensava em viver com ele, em vocês conhecer os seus netos, É isso e Deus aí. falou... Envelhecer junto. E no nosso meio, as pessoas não pensam nisso. Os nossos filhos não pensam nisso. Não. Tipo, o Pedro ainda não entende. Mas o Miguel já entende.
Miguel vai fazer 11 anos. E tem muitas vezes que eu fico sendo firme com ele em muitas coisas que a mãe dele não entende. E ela fala, calma, amor, vai mais devagar. Eu falei, amor, não dá. Não dá tempo. Eu não sei até quando eu tô aqui. Eu não sei até quando eu vou ficar nesse mundo. Eu preciso deixar algo pra ele que ele vai levar pra vida, cara. Porque se amanhã ou depois eu for embora daqui, ele vai ficar. E ele vai levar isso pra frente. Sim. E isso daí, na nossa igreja, né? Não na ICBP exclusivamente, mas de modo geral, é algo que é muito nítido. Você tem que ficar puxando as pessoas, cara. E eu vejo isso em Jesus, porque ele sabia que ele ia morrer. Diferente de nós que não sabe, né? É. Eu sei que eu vou. Então ele tinha prazo. Mas a gente também tem. A diferença é que a gente não sabe qual é o prazo. Mas tem. E às vezes eu fico ali no culto, por exemplo. Às vezes a gente tá no culto ali. E, meu, particularmente lá onde a gente congrega, que a gente congrega junto. Né? Pra quem não sabe, a gente congrega na mesma igreja, ICBP, igreja lá onde o pastor Duda é o pastor. E tem vezes que o culto tá pegando fogo, cara. É. O negócio tá. E meu, quando eu vou naquela e eu olho pra alguém que não tá conectado, aquilo ali me deixa assim indignado, cara. E tem duas situações. Eu adoro quando eu tô naquele momento e tem alguém que não tá e Deus fala comigo, vai lá. E eu vou. Eu vou porque eu sei qual é a voz de Deus. Às vezes eu escuto de alguém assim, eu não sei qual é a voz de Deus, mano. Às vezes eu fico indeciso, fico em dúvida. Falo, então você precisa saber quem é seu dono. Porque quem sabe aquele que é o dono, não tem dúvida Da quando voz. escuta a voz. É. Não, eu sei quem é a minha esposa. Se você falar, eu sei quem é você e sei quem é ela. Uhum. Mas como que a minha esposa vai falar e eu vou falar? Será que é? Mas não sei se é a minha esposa falando. Cara, eu sei quem é meu noivo. Eu sei quem é o meu dono. Quando ele fala, eu sei que é ele. Vai lá. Porque a voz dele é de amor. E às vezes a gente tá naquele momento ali, ele fala, vai lá. Eu falo, vou agora. E vou. Mas tem muitas vezes que eu quero ir. E ele fala, não vai. Fica aqui. Porque ainda, sabe, não é o tempo, sabe? E é muito louco isso, porque a gente tá aqui conversando e enquanto a gente vai entendendo aqui, a gente vai se conectando nessas coisas, sabe? Como que é essa parte da, da intercessão, assim, pra você, nesse sentido do que eu falei agora, que eu tô falando demais, eu quero te ouvir, pelo amor de Deus. É, você diz no mundo espiritual? Nesse sentido, assim, de ter que ficar puxando as pessoas, sabe, de às vezes ver o negócio travado e você tá com aquela vontade de, né? É o que você falou, acho que cada um tem um tempo, né? A gente às vezes quer no nosso tempo, do nosso jeito. Vamos, porque, né? Jesus está voltando, vamos, acelera o passo aí. Mas a gente acaba talvez interferindo naquilo que é o plano de Deus, né? Não adianta a gente querer falar, faça assim, porque para mim deu certo, que para outro pode não dar. Ou para Deus tem outros planos, outra história para aquela pessoa. E aí você tem que trabalhar com muita paciência. Eu tentei implantar o jejum dentro da intercessão. Eu tive resistência de pessoas. Então, eu percebi que algumas de pronto falou, bora, vamos lá. E outra já recuou. Teve gente até que saiu quando comecei a colocar jejum. Eu já Nossa. sabia que isso ia acontecer. Eu sempre tive dentro do meu coração que a intercessão não seria um grupo grande. Um grupo pequeno, mas eu preciso que seja de qualidade. Então, são poucas pessoas que eu tenho ali, mas são poucas pessoas que valem estar ali. De verdade, né? De verdade. Não adianta ter um grupo enorme só para encher. Isso não resolve. Isso é muito doido. E, que nem vocês tinham lá o ministério de vocês, né? A Igreja Apostólica Fonte do que clama. Fonte do que Clama. E como que era esse momento, né, que vocês viveram lá de
nesse sentido do que a gente tá falando, né? Tipo, eu sempre encontro algumas pessoas, por exemplo, esses dias eu encontrei com a Gabi e com o Wagner, né? A pastora Gabi e o pastor Wagner. E hoje eles têm a igreja lá, o Ministério AME. E eles Sim. falaram muito bem de você, falaram que vieram de lá e tal, que vocês cuidaram deles e tudo e tal. Então, tipo, pessoas vieram de lá, É, né? Pessoas vieram que dão fruto hoje. Pastor Gabriel, que é da nossa igreja. sim. Então, e deve ter outros que eu não conheço, mas tipo assim, é, vocês viveram coisas ali que deu fruto, porque, meu, saiu até a igreja de lá. Ou pode ter saído até outras que eu não sei. Fala um pouco de como foi essa época, assim. Ele era muito usado. Naquela época, eu era mais, assim, eu era mais a ajudadora. Eu não participava de muita coisa. E, assim, não que eu não participava, eu estava ali sempre auxiliando e ajudando, mas eu não trabalhava da forma que eu trabalho hoje. Era mais ele. E eu sempre respeitei isso pelo fato dele ser o sacerdote, o homem da casa. Nunca tive problema com isso. Sim. Sempre achei o correto ele ser o pastor da igreja e ele estar em destaque, ele ser usado. Isso nunca foi problema para mim. Então eu sempre submissa àquilo que a palavra dizia e estava tranquilo. Só que ele sempre foi muito, muito usado por Deus. Ele revelava muita coisa, ele orava, ele chegou a orar para uma moça que ela foi curada de câncer. É isso que eu falo, pela busca que a gente tinha, Deus fazia acontecer, entendeu? Não é mérito nosso. Ah, a gente ia lá para o monte e aí nós fazemos na igreja. Não. É o Espírito Santo de Deus em nós que fazia na vida das pessoas. Então, ele era uma pessoa assim, muito usada por Deus. Tanto que quando ele faleceu, ele foi velado dentro da igreja. Não cabia gente na igreja, porque todo mundo conhecia ele por quem ele era em Deus. Ele era conhecido como pastor por todo mundo, inclusive até pelos alunos que ele levava na van onde ele faleceu, né? Uhum. Então ele tinha um chamado assim, eu via um chamado muito grande, uma coisa assim gloriosa mesmo, pela forma que ele era usado por Deus. Era coisa dele falar e as pessoas falar, é isso mesmo, entendeu? Você tá falando o que eu tô vivendo, Tá falando minha é vida. minha vida. Igual com você, quando você se converteu, né? O pastor falou É sua vida. exatamente isso, é. Então ele era assim uma igreja normal como qualquer outra, mas ele se destacava naquilo que Deus usava ele, a forma que Deus usava ele. E tipo assim, aí nessa época foi a época que Deus recolheu ele. Ele faleceu em 2014. E a igreja continuou depois disso. Continuou. Por quanto tempo ainda vocês continuaram? E eu mantive ela por 9 meses Por aberta. 9 meses. E aí depois que você saiu de lá, que você foi pra ICBP. Sim. E como que foi essa transição? Ai, foi difícil demais. Foi muito ruim, É porque uma eu diferença, né? não queria fechar a igreja. Deus usou pessoas que veio de fora para falar para mim que era o tempo de fechar. E como eu mantive a busca, eu vivia de jejum, eu continuava indo para monte, eu não parei o ritmo. Eu sentia dor no meu corpo inteirinho, meus ossos doíam. E eu não entendia o que estava acontecendo. Até que veio um pessoal de Guarulhos que eu conheço e falou que a dor nos ossos era porque era desobediência da minha parte. Eu tinha que fechar a Nossa. igreja e eu estava protelando porque eu não queria fechar a igreja. A igreja era o que me deixava viver. A igreja era o que me trazia alegria. Eu ter a minha igreja ali era o que me fazia continuar. Então eu não queria, eu comecei a protelar, e aí as dores foram piorando, piorando. O dia que eu fechei, a dor passou, Nossa, foi instantaneamente. instantâneo. E eu questionei a Deus aquele dia. Eu falei, Senhor, para mim o Senhor está tirando um filho de mim. A igreja, eu amo a minha igreja. Eu não queria fechar. E aí quando eu fui para o pastor Duda, na primeira vez que eu fui, era até o Juliano estava pregando, Deus falou muito comigo naquele dia, eu chorei bastante. Mas eu estava meio revoltada, eu não queria ficar em igreja nenhuma, eu queria a minha igreja. E eu não queria ficar lá.
E aí o pastor Gabriel, ele começou a me evangelizar pelo celular. O que ele fazia? Ele gravava os louvores, um pedacinho da pregação e me mandava. Todo culto ele fazia isso. E em casa eu ouvia e falava, meu Deus, o que é isso? Que pregação é essa? Que louvor é esse? E eu chorava em casa. Aí eu ia um dia, ficava 15 dias sem ir, um mês sem ir. E eu não tava, assim, eu tava totalmente perdida naquela época, sem saber o que fazer. Eu fiquei perdida quando ele morreu, mas a segunda perca para mim foi quando fechou a igreja. E eu não sabia para que lado ir. Eu percebia que ele era um caminho bom, mas eu não queria aceitar. Até que eu continuei indo, e eu só chorava, só chorava, só chorava. Um dia o pastor Duda me parou na porta da igreja e falou assim, eu vejo um buraco no seu peito. Eu falei, é exatamente isso que tem em mim. Eu falei pra ele com a cara de choro, porque tinha acabado o culto naquele momento. E aí, Cultão daqueles. nossa, que pega, né? Você sai dessa muda Você já tá igreja. quebrada, vai te quebrar mais um pouquinho, né? Aí eu fui indo, Deus foi me tratando e algumas pessoas me perguntam como foi que você conseguiu superar, né, a morte do teu marido. Eu afirmo que foi a palavra de Deus que me curou. Porque a palavra pregada lá na nossa igreja foi o que trouxe a cura para minha vida. E quando eu tinha superado, estava bem, Deus me surpreendeu mais uma vez. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Nossa. Tá pesado o negócio aqui, velho. E é muito louco, porque você tá falando aí. Eu consigo, assim, sentir isso aqui, sabe? Enquanto você vai falando, parece que consigo entrar na história, sabe? E. Nossa, cara, não tem. Não tem como a gente entender, porque foi você que viveu. É, Mas quando a gente se coloca, né, como um corpo, é igual, tipo assim, o dedo, né? Se você bater o dedo, quem sente é o dedo. é, Mas o corpo inteiro sente. Pode ser que não sinta igual o dedo, mas sente. E, tipo assim, você foi falando, né? De como você tava se sentindo, de não conseguir ir, né? Meu, eu não quero isso aqui. Eu sei que Deus quer, mas eu não quero. é. E nossa, é muito louco É você. fazer a vontade de Deus, não a nossa, né? E não é fácil, né? Não, não é. Tem coisas que eu falo, Senhor, eu não quero. Mas se for pra tua glória, eu vou. Não dá pra romantizar isso, né? Não, não. E aí você falou que você tava lá e quando você conseguiu superar isso, Deus te surpreendeu mais uma vez. O Sim. que aconteceu? Meu filho, em maio de 2020, completou 18 anos. E aí ele começou a se queixar de uma dor de cabeça. E a gente sem entender, e doía a cabeça, levava para o hospital, não sabia o que era, e na sequência começou uma dor nas costas. Levei várias vezes, eu falava que era nervo ciático, eu tomava anti-inflamatório, passava, voltava a dor tudo de novo. Até que um dia em casa, conversando comigo, falando comigo, ele teve um AVC. Ele Nossa. caiu no chão, ele teve um AVC. Aí corre para o hospital sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que ele tinha. Chegamos na Santa Casa, ele não conseguia falar porque a boca dele estava travada e estava torta, né? Porque ele tinha tido AVC, a parte dele ficou também paralisada. Eu tive que explicar o que aconteceu, imediatamente levaram ele para dentro e fizeram uma tomografia e realmente constatou que ele tinha tido um AVC isquêmico. Porque tem o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é aquele que estoura mesmo, a pessoa praticamente não é salva, né? Morre imediatamente. O isquêmico, a artéria, ela levanta e volta para o lugar, mas ela esguicha um pouco de sangue na cabeça. Então ele ficou com um pouco de sangue na cabeça depois desse AVC. Fizeram um monte de exame, não entendi o porquê, ninguém entendia o porquê que um menino de 18 anos tinha tido um AVC. Não é comum, né? Não, pela idade não. Transferiram para a USP, fizeram
tudo que é exame que você possa imaginar. Não descobriram o que ele tinha. Foi para casa, isso foi em maio. Entre indas e vindas dele passar mal, dele convulsionar, dele desmaiar, dele vomitar, tudo isso foram 6 meses desse período de eu ir voltar para o hospital, até que começou com muita febre, uma febre que não parava, não cessava de jeito nenhum. Decidiram colher o líquido da coluna dele, chamado Liquor. Ali constatou meningite bacteriana. O médico virou para mim e falou assim: mãe, fica despreocupada, porque a meningite tem cura. Nós temos tratamento para isso. Então a gente vai tratar a meningite, ele vai tomar um antibiótico e ele vai ficar bem. Eu falei: tá bom, né? Aí começou o medicamento, tudo, cessou a febre, ele deu uma melhorada, mas na sequência a febre voltou de novo. Aí o médico virou para mim: mãe, acho que tem alguma coisa que a gente ainda não detectou. Deve estar escondido isso. Vai, colhe o líquido de novo da coluna. Aí deu que ele tinha tuberculose na meninge. Eu olhei pro médico e falei: eu nunca ouvi falar sobre isso. Tuberculose para mim é uma única que dá no pulmão e só. Ele falou: não, tuberculose tem vários tipos. A única que transmite é do pulmão. Essa que ele tem não tem risco de ninguém pegar, porém ela existe. Falou para mim: mãe, tem tratamento, tem antibiótico para isso. Nós vamos entrar com antibiótico para tratamento e ele vai ficar bem. Eu falei: tudo bem, né? O médico estava me falando isso, eu acreditei. E aí ele começou a tomar os antibióticos próprios para tuberculose na meninge e ele não melhorava. Ele não tinha melhora. Ele tinha uma regressão, assim, bem lenta, mas ele começou a regredir. Ele não engordava, ele vivia muito magro. Aí ele começou a perder a fala, ele não conseguia andar mais, ele não conseguia movimentar os braços. E eu comecei a não entender o que estava acontecendo, porque se eles falaram para mim que ele ia melhorar, o porquê que o antibiótico não estava fazendo efeito. E assim, semanalmente, ou estava já internado no hospital, ou estava fazendo algum tipo de exame para entender o que estava acontecendo com ele. E chegava lá, ele mal falava, eu falava por ele, porque ele não conseguia falar. Ele chegava sempre muito cansado, a primeira coisa que ele queria fazer é deitar na maca, e ali ele ficava esperando eles examinar ele de tudo quanto é jeito, e não falava nada. Até então ele ainda andava. Até o dia que a gente estava em casa, eu levantei ele, porque eu ajudava ele a tomar banho, ele travou, ele não conseguia colocar o pé no chão para andar. O pé dele estava travado. Aí eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não sei. E aí, daquele dia em diante, ele começou a realmente regredir muito, a ponto de não falar mais. Quando as pessoas... Aí ele voltou a internar novamente. Ele foi tantas vezes para a USF que eles me deram uma carta falando assim: ó, quando você chamar o SAMU, você mostra essa carta pro motorista e vai direto para a USF, não vai para outro lugar. Eu falei: tá bom. E aí, chegava lá o Vitor, 6 meses indo e vindo, todo mundo já sabia quem ele era. E aí ele... Chegou uma época que ele ficou internado e ele não voltava mais para casa. E eles mediam ele pela fita, pelo braço, para saber o peso dele, mais ou menos quanto ele estava. A última medição dele, ele estava pesando 36 quilos. Virava ele para dar banho no leito, ele era só osso. E quando as pessoas iam visitar, tipo a Miriam, a Vitória, o pessoal ia visitar ele queria se expressar, mas ele não conseguia falar, ele gritava. Tipo assim: eu te reconheci, eu sei quem é você. E ele gritava, e a Miriam olhava para mim e falava assim: ele te reconheceu, mas ele não consegue falar. E dentro do meu coração, eu acreditei até o final que Deus ia livrar ele daquilo. Eu fazia planos de levar ele para fisioterapia depois que ele saísse do hospital, porque eu acreditava que ele ia sair do hospital. E eu perguntava para Deus: o senhor vai recolher o meu filho? Eu fiz essa pergunta diversas vezes. Eu só tive o silêncio. Eu não tive uma resposta de Deus. Por não ter a resposta, eu acreditei até o fim que ele ia sobreviver, que ele ia sair dessa situação. Até porque o médico falou que tinha cura. E eles falavam assim, eles faziam a tomografia, e falavam assim: na cabeça dele tem pontos de tuberculose. E na minha ignorância, eu achava que era um coisinho. O dia que eles me mostraram
O dia que eles mostraram pra mim a tomografia dele, tava tomada. Como eles faziam com contraste, então ela brilhava. A cabeça dele parecia um céu estrelado, de tantos pontos que tinha que brilhava. A hora que eu vi aquilo, ali eu entendi a gravidade da situação, de que não teria volta. Aí eles me apontaram, assim, no meio da cabeça dele, um ponto, que eles chamavam de ponto, enorme. Eles falavam assim, esse daqui é o que tá fazendo ele paralisar, é o que tá paralisando a voz, as pernas, o andar, o caminhar dele, é o que tá começando a paralisar ele, porque o cérebro tava tomado conta. Aí naquele dia eu entendi o que estava acontecendo, mesmo não aceitando. E todos os médicos que acompanhavam ele, por ele ser muito novo, começou a não aparecer mais. Eu falei, já não tem mais o que fazer. E como eu fiquei muito tempo dentro do hospital, eu vi muita coisa. Eu vi muita gente morrendo, eu vi muitas situações acontecendo. Quando o médico entrava para falar com a família, eu já entendia que aquela pessoa não ia sobreviver. E aí, numa troca, e o pessoal da igreja foi, assim, fundamental para mim. Porque eles fizeram um grupo do WhatsApp, nem sei quantas pessoas tinha lá para revezar comigo no hospital, porque eu ficava muito tempo lá dentro. Então eu tinha muitas pessoas me apoiando, me ajudando ali. E naquela noite que ele passou, foi a Pamela, minha filha, que ficou com ele. No dia seguinte era eu. Assim que eu cheguei, o médico estava conversando com ela. Eu entendi o que ele estava fazendo. Ele já estava preparando a gente, porque o Vitor ia partir. A hora que eu vi ela conversando, eu não quis nem chegar perto. Eu fui direto pro quarto ver ele. Ela terminou de falar com ele e me chamou. Falou, o médico quer falar com você. Aí eu já olhei pra ela não quis olhar no meu olho, ela já baixou a cabeça. Eu fui conversar com ele, ele pegou e falou, olha, o Vitor já não tem mais o que fazer. A tuberculose tomou conta do cérebro dele. Daqui a pouco ele vai ter uma morte cerebral e provavelmente daqui pra frente ele vai ter uma parada cardíaca. E ele falou assim, mãe, a gente tem que pensar no Vitor. Então, se ele precisar ser ressuscitado, nós não vamos fazer isso. Se ele precisar de uma hemodiálise, nós não vamos fazer isso. Você concorda? Aí eu perguntei, se ele sobreviver, ele vai ficar vegetando? Ele falou sim. Eu falei, então eu concordo, porque o Vitor tinha muita vida. Ele jamais ia querer ficar preso numa cama. E ele tinha muita vida. Quem conheceu e conviveu com ele sabe do que eu tô falando. Menino muito alegre, muito pra cima, muito brincalhão. E aí eu fui pro quarto. Entrava às 8 e saía às 8 da noite. Aí a Júlia me mandou mensagem e falou assim, mãe, isso já passou, tinha passado o dia. Quando eu cheguei, ele ainda esboçou. Porque a gente tentava escovar os dentes dele, ele não deixava, ele mordia assim a escova. Talvez uma forma de se expressar, não sei, né? Mas ele fazia isso. E eu cheguei, a Pamela tentou escovar o dente dele e tudo, e ele brigando, não deixando. Ela foi embora, e quando foi umas 11 horas da manhã, eu percebi que ele já não se mexia mais. Ele estava respirando tudo, mas ele estava estático. Eu abri o olho dele, eu percebi que não tinha movimento nenhum. Ali eu senti e percebi que ele já tinha tido morte cerebral. Porque ele já não fazia movimento nenhum mais. E a forma que as médicas colocavam o remédio já não tinha mais aquele cuidado. Então elas já estavam preparadas para isso. O médico já tinha conversado com elas também. E eu comecei a chorar muito em cima dele. Ele ficava só de fralda, né, na cama, muito magro, muito magro. Eu deitei no peito dele, assim. Eu senti ele quentinho. E eu não sabia nem o que falar para Deus naquele momento, porque eu sabia que meu filho estava partindo. Aí quando deu 8 horas da noite, a Júlia falou, mãe, tal pessoa vai trocar com você. Eu falei, não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Você já tava sentindo. Ela falou, não, mas você tá cansada, não sei o que troca. Eu falei, não, Júlia. Ela falou, por quê? Ela já não entendeu. Eu falei assim, eu acho que o Vitor vai partir essa noite. Então eu não vou sair daqui. E aí a cama ficava
É a cama e a poltrona. E normalmente a gente põe de lado a poltrona. Eu peguei e virei a poltrona de frente para ele e fiquei olhando para ele. Eu falei para ele, eu vi muita gente tendo parada cardíaca lá dentro, se estribuchando, aquela coisa horrorosa, mesmo assim, né? Você fica até traumatizada. E aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, não deixe ele passar por que aquelas pessoas passaram. Se o Senhor for recolhe ele hoje. Mas sem ele sofrer, eu acho que ele já sofreu bastante. Que ele suspire e vá em paz. Quando deu 00:20, ele deu esse suspiro. Ele suspirou pela última vez, ele puxou profundamente. Quando ele soltou, ele parou de respirar e o olho dele abriu. Ele estava com o olho fechado. Eu corri chamar a enfermeira, mas já sabendo do que tinha acontecido, eles não trouxeram nenhum aparelho para poder fazer a massagem cardíaca, nada. Ela já colocou o biombo, só escutou o coração dele e me abraçou e falou, mãe, ele foi. Naquele momento eu não sabia nem o que pensar, o que fazer, como agir. Eu encostei na parede, comecei a chorar. E vendo que por várias vezes eu vi aquela... Quando eles recolhem o corpo, é uma maca amarela, ela é diferente das outras que são brancas. Eu vi várias vezes pessoas saindo do quarto com aquela maca amarela e eu pedia, Senhor, não deixa essa maca entrar aqui por causa do meu filho. E aí eu vi a maca amarela passando para recolher ele. Você fica numa anestesia assim tão grande que você não tem uma reação. Eu via gente gritando quando morria e tinha gente quase morrendo no quarto dele. Eu falei, como que eu vou agir dessa forma? Seria uma falta de respeito com aqueles que estão aqui. Eu simplesmente encostei na parede e comecei a chorar, em silêncio. Aí, a hora de recolher as coisas dele, eu fiquei olhando um saco com escova de dente, pasta de dente, o creme que ele usava. Foi isso que eu saí do hospital, com um saco e os pertences dele. E o Senhor recolheu o meu filho. Foi algo assim que eu não desejo para mãe nenhuma. É uma dor que eu falava para mim mesmo depois, se o meu filho não pode sorrir, eu não vou sorrir mais. Por que que eu vou sorrir se o sorriso dele foi apagado? Eu comecei a acho que punir pelo fato dele não estar aqui. E eu já não conseguia sorrir mais. O desejo de morte é inevitável. Você enterra um filho, você fala, eu quero morrer junto. Como que sobrevive sem ele? Dia 18 agora, fez 4 anos que ele faleceu. Mas o cuidado de Deus é uma coisa, assim, extraordinária. Porque quando deu os 3 anos que ele morreu, a gente teve que tirar os ossos, né? Uma coisa que é só Deus, não tem como explicar. Ele estava no local, na parte de baixo, e naquela época tinha muita chuva, muita chuva. E minha vizinha estava com a mãe dela do lado dele. Ela foi para tirar a mãe não estava pronta, pelo fato da chuva, o lugar tá úmido, então o corpo não se decompôs. Eu fui tirar ele e eu falei, Senhor, eu não suporto isso 2 vezes. Por favor, que ele esteja pronto para ser tirado de lá. Eu não aguento isso 2 vezes. Foi eu e minha filha, eu e a Pamela. Quando foi tirar ele, eu não consegui olhar. Eu virei de costas, chorando muito. Ela foi olhar. A hora que o rapaz pegou para tirar os ossos dele, a hora que ele juntou a parte do peito, só tinha pó. A vizinha do lado não estava pronta e ele só tinha pó. Juntou os ossos que restaram, o fêmur, que era maior, o braço, e colocou no saco. Eu saí de lá agradecendo a Deus, porque ele não me permitiu passar por aquilo por 2 vezes. Então eu vejo o cuidado de Deus em tudo. E hoje, com tudo que a gente passou, com tudo que eu passei, eu consigo agradecer a Deus.
Alguns podem falar que loucura, você está agradecendo a Deus porque ele recolheu teu filho. Sim, porque se ele estivesse aqui, ele estaria sofrendo muito. Seria um sofrimento que eu nem sei até quando isso ia acontecer. E saber que ele está com o pai, eu acredito que não tem gratidão maior. Quando eu cheguei na igreja na semana que ele morreu, o pastor me fez uma pergunta. Ele falou, se você tivesse chance de falar com o Vitor e perguntar para ele se ele quer voltar, o que ele diria? Eu respondi, eu falei, ele ia falar, mãe, eu sinto muito, mas eu não volto. Então são situações que a gente passa, que a gente vive, que se não tiver Deus, é insuportável passar. É insuportável passar. Com Deus doeu muito, eu fico imaginando sem Ele. E da mesma forma, eu acredito que eu ainda estou no processo da cura. E a palavra, mais uma vez, é que está penetrando no meu coração para poder me ajudar nessa caminhada de ser curada por Deus. De mais uma despedida, a qual você não espera que vai acontecer. Porque você não põe na agenda, ó, tal dia eu vou enterrar meu filho, tá? Vou me preparar para isso. Não tem isso. As coisas acontecem. A palavra diz que tem o dia mau. E eu falei para Deus, se eu soltar da sua mão, eu caio. Então, dessa forma, eu estou grudada na mão dele. Porque se eu soltar, eu caio. E ele tem me ajudado e me sustentado até então. Até hoje, o Senhor me ajudou. Bom, depois disso daí a gente acaba. Vamos todo mundo pra casa. Meu Deus. Que dizer, né? Depois disso. No meio do caminho, o cachorro que era do meu marido morre de saudade. Um monte de coisa. Nossa, quando o meu pai faleceu, a cachorrinha que tinha em casa morreu também. Ele morreu de saudade. E o veterinário disse que ela tava com depressão. Se desse uma roupa do meu pai pra cachorrinha cheirar, ela ficava boa. É. Que doideira, né? É. Você tava falando e eu lembrei de uma coisa, né? Até no dia que a gente fez o podcast com o pastor Jean, ele falou: todo mundo fala que eu sou o pastor que perdeu um filho. Ele fala: eu não perdi meu filho, eu sei onde ele tá. Devolveu. E isso é muito além da compreensão. Porque hoje você tá aqui contando isso. Eu não sei nem dimensionar, né? O que isso vai fazer na vida das pessoas. Sim. Sabe? Porque não tem nem como perguntar, porque a resposta é óbvia. Não é fácil falar disso. Não. E Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que ele estaria com a gente. Sim. Enquanto você estava falando isso ficou no meu coração, sabe? Jesus dizendo: eu não disse que seria fácil, mas eu disse que eu estaria com vocês. Sim. E enquanto você falava disso, sabe? Eu ouvia você falando e dentro de mim o que acontecia era: isso daqui vai chegar em pessoas, cara. Isso daqui vai chegar em lugares que você não vai poder chegar. É. Essa história de você falar: eu tô aqui. Uhum. Eu me surpreendi mais uma vez com o que Deus fez. Sim. Porque o processo natural da vida é o filho Exatamente. enterrar os pais. E um filho cheio de vida, que Cheio nunca de ficou vida. internado na vida, nunca teve problema de saúde, com planos de tirar carta, ele fazia Senai, e queria fazer mais um curso, fazia parte do coral da igreja, entende? Então ele estava vivendo ali a adolescência dele e planejando. De repente, tudo acaba. Você não... O pastor pregou domingo e ele falou
que a gente não tem o hábito de se preparar para a morte, né? E na hora que ele falava isso, eu falei, mano, isso é muito verdade. A gente se prepara para tudo, mas a gente não se prepara para a morte. E naquele momento em que ele falava isso, o meu coração, ele foi invadido. Esses dias eu tava ouvindo uma música. Derrubar o microfone aqui. Esses dias eu tava ouvindo uma música e ela chama Maranata, do Alessandro Vilas Boas. Não sei se você já ouviu. Já. E tem uma parte dela que ela fala, se eu tivesse que escolher, quem eu escolheria? Nossa, cara. Aquilo ali acabou comigo. Porque eu comecei a ver o quanto eu era egoísta, cara. Falei, cara, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria Jesus, não. Eu me escolheria. Eu escolheria meus filhos, minha esposa, minha mãe. Família, né? Os amigos, né? E aí, Jesus começou a me perguntar. E se o Maranata acontecesse agora? Pra você? Porque você tá cantando. Volta pra mim. Sim. Volta pra mim. Volta pra mim. Volta pra mim. Voltou, e agora? E aí? E se eu voltar pra você? Você confia que eu vou cuidar de tudo que ficou? Você confia que tudo que ficou tá no meu controle? E aquilo ali, sabe, invadiu, assim, o meu ser de uma forma. Sabe, pastora, que eu olhei pra aquilo e eu falei, cara, eu não confio. Eu não confio, cara. Eu não confio que Deus vai cuidar de tudo se eu for embora. Então confia. E porque o meu foi embora e ele tá cuidando de mim. Exatamente. E agora, você falando, eu fiquei pensando, sabe? Ontem o Pedro caiu. Caiu de cabeça lá. E, meu, eu fiquei assim, na hora. A gente não sabe nem descrever o que a gente sente, né? Eu tava no quarto, eu ouvi o barulho, eu falei, o Pedro caiu. Barulhão, né? O Pedro caiu. Ele vive caindo, né? Mas eu vi que tinha sido uma pancada, mano. E ele caiu e não chorou. Falei, então deu ruim. Eu já corri na sala. Eu tava fazendo gelo no joelho. Já vi o galo, já tirei o gelo do joelho, já botei na testa dele, ele já tava chorando na hora. Mas ele ficou meio mole, ele ficou meio, sabe? E a Ariane falou que ele caiu de cabeça assim, ó. Então o peso do corpo foi tudo na cabeça. Imagina, ele podia ter quebrado o pescoço, cara. Podia ter acontecido qualquer coisa. E a gente foi, logo que a gente chegou no hospital, ele já tinha voltado ao normal já, né? Já tava no 480 volts. E eu fiquei ali agradecendo a Deus, sabe? Falei, nossa Deus, obrigado porque ele tá aqui, cara. Mas dentro de mim eu fiquei nos questionamentos, sabe? E eu falei, mas se ele não tivesse? E se ele tivesse ido? Ia continuar servindo? Será que eu ia estar agradecendo agora, do jeito que eu tô? Será que eu seria grato? E nesse momento a gente pensa, a única forma de eu me preparar para a morte é confiando em Deus. Porque a gente já tinha falado disso antes de você falar com mais detalhes da morte do Vitor, né? E a gente não se prepara para a morte, cara. Porque não tem como. Um detalhe. Ele foi diagnosticado com tuberculose na meninge. Eles fizeram biópsia enquanto ele estava vivo. Abriram a cabeça toda dele e colheram o material. Eu falei que eu queria fazer particular. Então a USF fez por eles e eu peguei o material para fazer particular. Minha família me ajudou. Um foi para Campinas, outro foi para São Paulo. Quando veio o resultado, ele já tinha falecido. O resultado do diagnóstico do médico deu negativo. Os dois. Nossa. Que doideira. Os dois. O meu chegou primeiro porque era particular e o da USF chegou no dia seguinte. Quando a minha filha pediu para poder mostrar para os médicos, os dois negativos. Ali eu entendi que Deus realmente ia recolher ele.
ia levar ele, independente de como, que forma, ou que enfermidade, que doença fosse. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o Senhor ia levar ele de qualquer jeito. E a morte não é pra tratar quem vai, é pra tratar quem fica. É o medidor de fé, né? É algo que você não vai se preparar. A única forma de você se preparar pra morte é confiar. Eu preciso confiar, porque eu não sei quem vai. Eu não sei se vai eu, não sei se vai a minha esposa, se vai minha mãe, se vai meu filho. Uma hora alguém vai, a gente não sabe quem. Quem? Mas e se for? Esse e se é uma tormenta se você não confiar, Exatamente. né? Tanto no momento quanto depois, porque o depois é muito difícil. Nossa. É muito difícil. Ontem, sabe o que eu fiz? Na hora que eu deixei a Ariane lá, o Pedro ficou 6 horas de observação lá, no UPA, no Bom Jesus. Eu falei, mano, o que eu vou fazer agora, velho? Eu não vou voltar pra casa. Porque a mente da gente é um labirinto, né? Você vai nessa, você fala, meu, não vou voltar pra casa. Ah, vou voltar lá, vou ficar sozinho, vou ficar vendo um monte de coisa dele lá na casa, vou ficar pensando bobagem. Falei, não vou. Aí eu fui lá na casa do pastor Jean. Dá dor de barriga, eu corro lá na casa dele, toda hora. Ele mora perto, né? Ninguém mandou ele ser pastor e morar perto de mim. Eu corro lá na casa dele. Aí eu fui lá. Falei, pastor, você tá em casa? Tô. Posso ir aí? Pode. Fui lá. Fiquei lá conversando com ele, sabe? E aí eu achei assim, eu vou chegar lá, vou conversar com ele. E aí ele vai ficar me contando um monte de história. Vai distrair. Pra me distrair, né? Vai, tal. E a gente chegou lá e ele começou a me ministrar, cara. Ministrar meu coração, sabe? Ele falou, Pezão, o Pedro não é seu, cara. O Pedro isso. não é seu. É. Você tem que confiar em Deus, cara. E eu falei, pastor, eu não quero falar disso. Eu vim aqui pra não falar disso. Mas então você veio no lugar errado. É verdade. Porque eu já passei por isso. E a gente ficou ali conversando e eu consegui... por exemplo, né? Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração recentemente que eu não tava conseguindo falar com ninguém. E eu consegui falar com ele. Eu tenho sentido isso, tenho sentido aquilo, tenho sentido... E ele falou, cara, isso é normal, mano. A gente tem medo de perder. Mas o chamado do cristão é perder. É, exatamente isso. A gente chamou... Cristo não te chamou pra ganhar nada, a não ser almas pra ele, né? Que é o melhor que a gente pode ganhar. E na maioria das vezes é o que a gente não quer ganhar. A gente quer ganhar um monte de coisa. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar isso, quer ganhar aquilo, mas... E o que realmente importa? O que é eterno? Você tá se preocupando? E meu, é tão valioso isso é tão poderoso, porque o coração da gente é apegado nas coisas daqui, que passam. Infelizmente, isso é realidade. E isso é muito abrangente. As coisas daqui que passam não se limita só a casa, o carro, o dinheiro, o trabalho, mas também o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o filho, o tio, a tia, o avô, a avó, o primo, os amigos. Também se limita a isso, porque isso vai passar. E quando a gente tá focado, sabe? E enquanto você falava, ficava no meu coração, sabe? É impossível a sua vida e aquilo que você crê não tá em Cristo. Porque se não tivesse nele... eu já nem aqui estaria mais. Já tinha ido faz tempo. Já tinha ido faz tempo. Eu falo por mim, eu penso assim, por muito menos, mas por muito menos. E não que seja menos perder um ou perder outro, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é um baque. Mas em 2021, por exemplo, eu passei um ano terrível, sabe? Foi só cacetado o ano inteiro. E chegou um determinado momento do ano lá que eu tava tão assim, atormentado com tudo, sabe? Tipo, eu comecei o ano
batendo o carro. Minha mãe tava comigo, quase morreu. Minha mãe, se ela não tivesse de cinto, ela tinha morrido. O cinto marcou ela aqui assim, ó. Quebrou 3 costelas dela, cara. Eu bati na traseira de um ônibus. Tava devagar, mas bati. E não consegui frear, então o impacto é maior. Minha mãe tava com um aparelho no braço pra fazer exame do coração, que fica medindo a pressão, sabe? Meu, foi uma loucura aquilo ali. Depois, logo em seguida, o meu irmão ficou doente, pegou Covid, morreu. Aí passou uns dias que meu irmão morreu, fui mandado embora do serviço. Aí tomei um golpe na internet, perdi 13 mil reais. Pra quem tem muita grana, isso aí não é nada, mas pra mim, já era, mano. Meus planos foram pro saco. Porque eu tava pensando no dinheiro do serviço, que eu fui mandado embora. Falei, não tem nada, eu pego o dinheiro do serviço, pago as contas, tenho o meu dinheiro aqui, ó, do negócio que eu invisto e tal. Beleza, perdi tudo. Cara, foi tudo desmoronando assim, ó. Aí pra piorar, 15 dias depois que eu tomei esse golpe aí, eu rompi todos os ligamentos do joelho. Rebentei tudo. Falei, não, agora já era. Aí teve um dia que eu tava lá na minha casa, na casa da minha mãe, né? Na época, eu era solteiro ainda. Tava lá na casa da minha mãe e tal. Ela tava construindo a sala, tava só na madeira ainda do telhado. E eu ouvi uma voz falando pra mim, vá, resolve isso aí, cara. Amarra uma corda nessas madeiras aí, ó. Você vai pular, você vai morrer na hora, mano. Não tem chance dessa madeira quebrar, não, mano. Vai quebrar é seu pescoço. E naquela hora eu fiquei pensando, eu falei, cara, minha mãe acabou de perder um filho, velho. Se eu fizer isso aqui, mano, já era. É o começo dos problemas, não é o final, não, mano. Só que a gente cogita pensar algumas coisas. Num momento onde a gente tá ali e... Sabe, o que eu vejo, assim, de verdade, cara, é que Deus, ele é misericordioso demais com a gente, sabe? Isso é verdade. Porque nesses momentos ele podia muito bem falar, então vai. Quer fazer, faz. Mas uma voz muito mais forte do que essa falou comigo, cara. Se você fizer isso, é só o começo dos seus problemas. Você não vai resolver nada. E aí eu parei pra pensar e tal. Fiquei ali. Fiquei mais triste ainda depois, porque eu falei, nossa, por que eu pensei nisso, cara? Só que o tempo vai passando e a gente começa a olhar pra trás. E tipo assim, eu achei, nossa, esse ano foi o pior ano da minha vida. Porque olha tudo que aconteceu. E Deus hoje ele faz eu olhar pra trás e falar, não, foi o melhor ano da sua vida. Porque foi o ano que você mais cresceu. A ciência explica, né, que quanto maior a dor, maior o crescimento, né? Em questões fisiológicas, né? O cara precisa ter uma questão de ganho muscular lá, por exemplo. Ele precisa ter o músculo ferido para que ele possa crescer. Tem lá até os caras que falam no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Então, não tem jeito de ganhar sem sentir dor. Não tem jeito de crescer. Então, se eu trouxer isso aí pro reino espiritual... Meus músculos... Meu Deus do céu, cara. Você é fisiculturista. Ganhou o prêmio mundial de fisiculturismo espiritual. Meu Deus. Pastora Denise. Mano, você tá louco, Eles cara. acham que eles são fortes. Cara, eu fiquei ouvindo tudo isso daí. Eu não tenho nem como comentar, sabe? Isso é precioso demais, né? Admiro você ainda mais depois disso, porque às vezes a gente escuta de fora, né? Ah, já ouvi isso, já ouvi aquilo, tal. Mas quando a gente conversa sobre isso, meu, os detalhes são preciosos demais, sabe? E a gente tá indo pro final já. E tem um quadro que a gente faz que a gente sempre pergunta: quem é você na fila do céu? Né? Tipo, quem é você na fila do pão? Você já ouviu aquele jargão? Quem é você na fila do pão? Tipo, o que você acha que Jesus falaria pra você?
quando você encontrar com ele? Quem é a Denise? Nossa, que pergunta, hein? Eu gostaria de ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Isso eu quero ouvir. Agora, o que Jesus falaria de De mim? você. Eu acho que ele diria que eu aguentei, que eu suportei, confiando, amando ele, Oh. amando ele. É. Porque eu sei que no meu pior momento, ele estava comigo. Tenho certeza disso. E eu aguentei. E eu aguentei. Quando você falou do podcast Alcançar Vidas, acho que o meu trabalho vai facilitar um pouco, porque eu tenho feito trabalho de formiguinha. Faz uns 15 dias que nós fomos fazer uma visita para uma família e a família já se separando. Não tinha mais jeito, não queria mais, um pai, mãe, 3 crianças. E eu já cheguei, tipo assim, porque quando você eu vou no ambiente, eu meio que piso em ovos para entender o que está acontecendo. Só que aí você já começa a ficar meio calejado, você já chega e já fala logo na direta. Ó, é isso, entendeu? Uhum. Então, em lugares eu meio que pondero, eu falo mais tranquilo, e tem lugar que eu já chego falando, ó, eu vou contar minha história. Quer ouvir? Quero. Comecei a falar. Aí eu citei a mesa. Uma mesa que eu tinha na minha sala, que era a mesa da minha família. Eu era 6 pessoas. Eu, meu marido e meus filhos. Hoje 2 o senhor recolheu, uma é casada e outra mora sozinha. Mora eu e um filho. Então naquela mesa ficou 2 pessoas. Eu apontei para a mesa e falei, e se na sua mesa faltasse alguém? O que você faria? Como seria a sua reação? Se faltasse a sua esposa, se faltasse o seu marido, se faltasse um dos filhos, se você sentasse nessa mesma mesa faltando um, Meu Deus. como é que você reagiria? A minha mesa tá faltando 2. Porque dentro do meu casamento, eu não tenho como ir lá no cemitério e falar volta. E no seu casamento, tem solução? Dá para resolver? É se perdoando? É se arrependendo? Eu não posso fazer isso, mas você pode. Exatamente. Você entende que foi uma casa, uma família aqui, uma família ali. Aqui não. Aqui Doido. eu vou entrar em muitas casas para talvez reconciliar mesas que estavam perdidas, para poder voltar a ter novamente amor, comunhão dentro do lar. Glória a Deus, cara. Porque quando toca na família dessa forma, a ponto de separar por qualquer motivo, eu falo, poxa, eu queria ter a minha, não tenho, não posso mais ter. Para eu ter uma família, eu vou ter que fazer uma nova. Mas eu queria ter a minha. Você pode ter a sua. Você tem a chance de ter a sua família na sua mesa. Vale a pena mesmo? Largar tudo? Ou vai querer chegar ao ponto de alguém não estar mais na mesa para poder parar para pensar Nossa. no erro que está cometendo? Muito forte, né? Então, o motivo de eu estar aqui é isso. O meu trabalho, ele estava assim, realmente de formiguinha. Um aqui, outro ali, outro ali. O podcast, não. O podcast vai fazer pessoas repensar que a minha história, a minha família, eu não tenho mais como resgatar, como você ainda tem a chance de resgatar a sua. Eu creio, cara. Em nome de Jesus. E através dessa mesa. É, Desse tempo de mesa. exatamente. Pra gente encerrar, eu lembrei de uma coisa aqui, a gente vai terminar. Mas eu queria falar o que significa lá a história da música lá que você fez. Da Cassiane? Não, é 500 graus de puro fogo, santo e poder. Eu era nova convertida, não conhecia a Cassiane, ouvia falar do pastor Marco Feliciano, que na época era fita cassete, Sei. muito tempo Vídeo, atrás né? isso. E eu via as pessoas no batismo do Espírito Santo na igreja. E eu desejava aquilo no meu coração, ser batizado do Espírito Santo, falar em línguas, né? Aquilo enchia o meu coração. E eu coloquei um DVD do pastor Marco Feliciano, ele pregando. A pregação era Quanto Vale um Amigo? Ó, muito antiga essa pregação. Quanto vale? E eu chorei demais naquela pregação. E no final, quem cantava era a Cassiane, 500 graus, que eu não sabia nem quem era, não conhecia. No final dessa No pregação? final dessa pregação. E meu marido, a gente morava tipo no sobrado, ele tava na parte de baixo e eu tava na sala, na parte de cima. Eu sei que ela começou a cantar, eu fechei meu olho
De repente eu tava ajoelhada, gritando, chorando dentro da minha sala. Nem eu entendi o que estava acontecendo. Que Ele da subiu hora. com tudo, abriu a porta, o que está acontecendo? Eu em prantos no chão, ajoelhada. E ali eu vi que o Espírito Santo de Deus me batizou dentro da minha casa. Que loucura. Como quem diz, eu não preciso da igreja. Se você tiver o coração aberto, é em qualquer lugar. Isso pode acontecer na sua casa Em agora, hein? qualquer lugar, entendeu? E aí Em nome essa é a de minha Jesus. história com a Cassiane. Ela nem sabe, mas eu tenho uma história com a Cassiane. Tá vendo? Que doideira. Pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma... Nossa, cara, uma bênção. Amém, amém. Foi muito poderoso. Amém. Deus continue usando sua vida poderosamente na vida das pessoas. Eu sei que Ele já usa, Amém. né? Mas eu creio que essa é uma forma de fazer com que esse alcance possa ser maior, cara. Sim, em nome de Nosso Jesus. objetivo é fazer com que histórias como a sua, que precisam ser ouvidas, Sim. sabe? Sejam ouvidas. E dizer pra você que tá aí em casa, você não tá sozinho. Talvez você pode pensar, pô, mas você sempre termina o podcast dessa forma? Sim, eu sempre termino dessa forma. Porque eu quero que você saiba que Jesus, o mesmo, que fez isso na vida da pastora, já fez na minha vida, também pode fazer na sua. E Ele tá aí com você. E Ele te convida para você poder viver com Ele algo que você nunca viveu. Então lembre-se, você não está sozinho. Se você chegou até aqui, você ouviu essa história e você sabe que Jesus, Ele é poderoso e Ele nunca vai abandonar você. A gente tá junto, tamo junto, espalha essa hashtag para todo lugar. Não se esquece de se inscrever lá, compartilhar. Isso não tem a ver com quantidade de pessoas que a gente tem no nosso canal, mas com a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas. Vai lá, segue a gente no nosso Instagram, compartilha isso para o máximo de pessoas que você puder. Tamo junto e até a próxima.